Olá, sagitarianos, tudo bem, meus queridos? Como é que vocês estão? Aqui é a Nanda, sejam bem-vindos ao canal. Queridos, estou trazendo a leitura aí da semana para vocês. Meu desejo é que essa leitura possa ressoar com a tua vida, Sagitário. Lembrando sempre que é uma leitura para um coletivo, então muita gente vai assistir, então nem sempre essa leitura da semana bate com o teu momento, tá? Se você ainda não assistiu a sua leitura do mês e é inscrito ou novo aqui no canal, te convido a dar uma assistida, é só olhar a playlist aí de junho, tá? Lá você vai encontrar a sua leitura mensal e as anteriores que eu fiz para vocês, tá bom? Se quiser expressar o seu carinho aí por mim, deixando um like carinhoso, dando uma hypada, deixando os comentários, eu vou ser muito grata. Não sei se vocês viram a movimentação aí no canal, mas a gente teve um desafio, né, entre os signos, aqueles que deixassem mais hype, mais comentários, mais curtidas, eu faria a leitura bônus, né? Não foi dessa vez que vocês ganharam, por isso que faz toda a diferença vocês estarem sempre incentivando o canal, dando, né, um like, deixando um comentário. Isso vai inspirando a mim trazer novos desafios para vocês aqui, né? Então vamos lá, vamos ver aí o que está vindo na sua direção. Leitura para quem tem Sol, Ascendente, Lua, Vênus ou Júpiter em Sagitário. Vamos entender a tua vida nesse momento. Tá? Se quiser uma leitura particular comigo, meu site está sempre fixado no primeiro comentário de cada vídeo do canal, tá bom? Lá no site tem todas as modalidades que você precisa saber sobre a leitura, como funciona, depoimentos de clientes. É só navegar por lá e conhecer melhor o trabalho. Vamos lá, Tarô. Energias para Sagitário. No fundo do deck, a força. Gente, quanto arcano maior? Misericórdia. 1, 2, 3, 4, 5 arcano maior, só um arcano menor. Caramba. Clarifica a carta do Papa para mim, por favor. Uma leitura completamente espiritual aqui. Aí, a justiça veio invertida, tá? O mago. Os enamorados. 9 de ouros invertido também. 8 de copas. Rei de espadas e a energia do diabo. O que tá fazendo aqui? Nossa, 6 de paus também invertido. No fundo do deck, um 4 de copas. Bom, vamos entender a leitura. A gente tem energia de touro, de gêmeos, de Capricórnio, Libra, touro, virgem, Capricórnio, leitura de gêmeos, Libra, Aquário, Áries, Leão e Sagitário. Bom, queridos, o tema central da leitura é a carta dos enamorados. É uma carta de arcano maior, né? Essa semana está regendo, inclusive é a carta do mês de junho, né? A carta de Gêmeos. Essa energia, você vai ter que entender se isso aqui é você na leitura ou é a pessoa que você está lidando, porque a leitura às vezes pode estar espelhada, invertida, né? Vocês podem estar vivendo a mesma coisa no mesmo momento, ou pode ser só sua pessoa aqui. Então, que você coloque aqui cada um onde você acha que se encaixa melhor, tá? Porque às vezes você está lendo a leitura e fala, ah, Nanda, isso aí não sou eu, isso aí é a pessoa. Então, é a pessoa, tá? A carta dos enamorados é uma carta que fala de decisão, de escolha importante. É o tipo de escolha que ou a gente decide, ou a gente toma uma atitude, ou o plano espiritual alinha as coisas da maneira como ele quer, tá? É uma decisão que ela tem que partir do coração, sabendo que existe um livre-arbítrio dentro dessa escolha, que está sendo ancorado aqui pelo Arcanjo Gabriel. Eu não vou levantar a carta, porque eles dois estão nu e o YouTube pode bloquear o vídeo. Mas aqui tem Arcanjo Gabriel dentro de um alinhamento espiritual. A gente chama essa carta da carta das almas gêmeas, né? Sem romantizar a alma gêmea aqui. Aqui é uma carta de alinhamento espiritual entre você e alguém. Num momento de decisão, onde cada escolha
vai ter uma renúncia, é uma escolha importante que ou você ou essa pessoa está tomando, uma decisão. Pode ser uma escolha entre você e outra pessoa, ou pode ser realmente uma decisão de caminho, de vida, né? Essa carta está acompanhada de um 9 de ouros numa posição invertida. Aqui é como se você ou essa pessoa tivesse um pouco com um desejo ou uma necessidade, até um pouco irracional, de algum tipo de mudança. É como se um de vocês dois estivesse num momento de muita insegurança pessoal, tá? É como se aqui a decisão que se fosse tomar, ou que vai ser tomada, ou que foi tomada, né? Que para cada um é diferente, principalmente porque está invertido, para alguns isso já pode ter acontecido. Alguma decisão que alguém tomou, alguma decisão que alguém vai tomar, pode pôr em risco aqui a perda de uma amizade, de um relacionamento, pode haver um declínio na conexão, tá? Existe uma insegurança muito grande aqui pela uma irracionalidade da parte de alguém no sentido de fazer uma mudança a qualquer custo aqui. Talvez exista uma preocupação tua ou da outra pessoa, para quem está fazendo essa decisão, de você achar irracional o que essa pessoa está querendo fazer, porque ou essa pessoa não está com condições materiais e financeiras para fazer isso agora, ou está sendo imprudente aqui, ou está tendo perdas na vida nesse momento aqui, tendo que cancelar situações, mas é como se essa pessoa tivesse muito determinada dentro do que ela entende que ela tem que fazer, e isso pode estar causando uma frustração, uma insatisfação, alguém olhando muito para um lado negativo dentro de uma relação. É como se você estivesse assim, Nanda, eu estou lidando com uma pessoa muito egóica, uma pessoa que quando coloca uma coisa na cabeça, ela não tira aquilo da cabeça. E eu já sinalizei, já falei que o caminho que essa pessoa está querendo, a decisão que ela está tomando, não é a decisão mais acertada, assertiva nesse momento. Então, essa semana aqui, existe alguma situação tendo uma necessidade de ser gerenciada de uma forma mais responsável, mais racional, tá? Porque alguém está tomando ou vai tomar uma atitude irracional, não está pensando em consequências, tá? Cada um aqui pode ser uma escolha, cada um pode ser uma decisão importante que vai ter que tomar, tá? Ou aqui alguém está tomando uma decisão e essa decisão pode colapsar em perdas, se não tiver um critério neste momento com base no que é correto ser feito, numa racionalidade, numa inteligência emocional, aqui tendo a necessidade de ser mais analítico, de não colocar emoção nesse momento, mas sim avaliar as coisas aqui através de uma ponderação, de uma verdade. Isso vem de um Papa com a justiça invertido, tá? A gente está falando que você pode estar lidando com alguém no qual essa pessoa, de repente, pode ter alguma hierarquia, algum nível social, de repente tem algum cargo, exerce alguma função, algum tipo de líder, ou é uma pessoa muito tradicional, muito cabeça dura, uma pessoa que é muito intolerante e, de certa forma, você não quer faltar com respeito, você tem um certo respeito, você tem um certo... A pessoa é adulta, a pessoa acredita que o que ela está fazendo, o que ela fez aqui atrás era a coisa certa. Alguém agiu de forma um pouco intolerante, injusta, e isso pode ter trazido complicações até legais aqui com o Papa e a Justiça invertido, onde houve uma falta de equilíbrio, de repente,
Alguém abusou, de repente, de um poder, de uma autoridade, de um cargo, de uma liderança, ou aqui há uma questão espiritual envolvida, alguém que faltou com ética, com moral, alguém que deveria fazer o que é certo porque sabia o que era certo a ser feito, tá? Aqui atrás. E houve algum tipo de injustiça. Alguém não fez o que era para ter feito da maneira correta, da maneira justa. Talvez só pensou naquilo que ele mesmo merecia, mas não pensou no outro, né? No equilíbrio da balança. E é como se essa pessoa agora tivesse meio que repetindo o mesmo erro. Ela já quebrou a cara ali atrás, já fez coisas ali atrás, já houve perdas ali atrás. E agora parece que existe como uma dose dupla de uma ação de um passado. Aqui pode ter havido um divórcio ou uma separação, ou uma pessoa que foi muito injusta com você, alguém no qual você tinha respeito, alguém que você pode ter tido um relacionamento sério, até um casamento aqui, tá? Eu não digo que esse relacionamento estava um mar de rosa e tinha grande aprofundamento emocional. Não, eu acho que a coisa já estava meio que se perdendo ali, exatamente por falta dessa tolerância, né? Ou você estava você estava lidando com uma situação no qual alguém fez um julgamento muito severo a teu respeito, tá? Pode haver uma diferença de idade, uma diferença de crença, uma diferença ideológica. Alguém pode ter mudado de religião, isso pode ter afetado todo um contexto de um relacionamento. Alguém pode ter quebrado com crenças, paradigmas, sabe? Sabe quando uma pessoa muda radicalmente da água para o vinho, que você fala assim, cara, eu não reconheço mais quem é essa pessoa? Então, é mais ou menos isso, mas só que não foi para um lado bom, positivo, foi para um lado um pouco severo demais. Talvez aqui também, onde vocês possam ter tido algum tipo de briga, algum tipo de discussão, um julgamento muito severo, onde houve, de repente, falsas acusações. O Papa está cruzando com o diabo, né? E a justiça está invertida junto com o diabo aqui. Então, assim, pode ter havido aqui uma coisa muito tóxica entre você e alguém, e tem um cunho espiritual envolvido, ou tem uma questão de ética e de moral que não foi devidamente coerente, não houve uma coerência, não houve um acordo, houve uma discórdia, houve um desacordo, tá? Essa era a palavra que eu estava querendo, não foi discórdia, era desacordo, tá? Tipo, quando a gente vai casar ou ter um relacionamento, a gente tem um acordo com a pessoa, né? Tanto que quando a gente casa ali na igreja, quem casou na igreja é fiel, né? Na vida, na morte, no amor, na doença, né? Tem aqueles protocolos que você faz, né? De fidelidade, né? Aquela coisa toda. E o Papa é o divino, né? Uma conexão com o divino. Então aqui a gente está falando de um relacionamento, de uma união, junto com a justiça, que pode ter havido um divórcio, pode ter havido uma separação, pode inclusive ter havido complicações devido à falta de cumprimento de acordo, dos acordos entre vocês dentro da relação. Ainda que não tenha sido nada oficial ou legalizado, para muitos foi, obviamente, mas nem todo relacionamento precisa de papel. Acho que a palavra, às vezes, quando são duas pessoas de caráter, ela vale mais do que um papel, né? Porque o papel não vale nada quando você está lidando com alguém mau caráter. Então, às vezes, a palavra, ela vale muito mais do que um documento formal, né? Aqui eu vejo que, assim, ou você ou essa pessoa estava com intenção de fazer a coisa dar certo, sabe? De agir a partir de uma visão, nós vamos iniciar algo, vamos construir algo, vamos colocar dinheiro aqui, vamos investir nesse relacionamento. E talvez aqui pode ter sido alguém que saiu lesado financeiramente dentro de um relacionamento, alguém que não foi justo, ou que julgou severamente o outro por uma falta de equilíbrio,
ou o outro não teve um cuidado, um equilíbrio adequado na partilha de bens, nas questões materiais e financeiras que lidaram dentro desse relacionamento. Você pode estar lidando com uma pessoa extremamente desequilibrada na vida financeira, dentro do relacionamento, que ela às vezes é até irracional com as coisas que ela quer fazer. Gasta imprudentemente, faz investimentos duvidosos, e isso pode causar danos, né? Porque a gente está cruzando o 9 de ouros invertido com a carta do diabo e a justiça invertida, e o papa. Ou seja, alguém pode não ser uma pessoa muito ética nos negócios, e isso está causando problema, ou vocês têm medo que isso venha a causar problemas. Então aqui eu vejo que um de vocês dois está saindo fora desse relacionamento, ou está querendo se afastar um pouco dessa situação ou dessa pessoa por causa das escolhas que essa pessoa está fazendo na vida, que não são escolhas boas, são escolhas duvidosas, e alguém não quer participar disso. Então você pode estar envolvido com uma pessoa que está no momento de vida que, por causa de questões materiais, financeiras, judiciais, legais, acordos, situações que são duvidosos, tá? Ou aqui você não está conseguindo levar muita fé na escolha ou na decisão de uma pessoa, porque talvez aqui você não consiga confiar totalmente nessa pessoa por causa do histórico dela. Então eu vejo aqui você ou alguém saindo fora desse relacionamento, sendo muito, talvez buscando conselho e ajuda até com alguém, né? Uma pessoa mais velha, mais experiente, ou até alguém dentro da lei para te orientar sobre o que você deve fazer aqui. Mas alguém está sendo muito inteligente nesse momento para entender que agora é o momento certo de sair, sabe? Você pode estar lidando também com alguém extremamente aqui conservador, tradicional, que tem uma cabeça muito engessada e que não muda por nada a ideia, e ele quer fazer sempre o que ele acha que é certo. Só que o que ele está fazendo aqui não é uma coisa certa perante a lei, a justiça, a ética, a moral. Não é correto com você expor vocês. Porque aqui tem uma energia do diabo com 6 de paus. A carta de 6 de paus de uma posição normal é carta de reconhecimento público. Ela está invertida. É algo que traz desonra, perdas, desvantagens. Que energia é essa, hein? Que leitura é essa? A pessoa que está saindo desse emaranhado aqui é a pessoa mais inteligente da relação. Porque isso aqui vai dar ruim. Se essa pessoa está pensando ou já fez alguma questão material e financeira aí, tem uma coisa aqui que vai dar ruim. Essa pessoa também pode ter má vontade para ajudar alguém aqui, ou ela age muito, ou ela quer levar vantagem sobre as pessoas, sabe? Essa pessoa que ela tem uns devaneios, tá? Ela não tá muito legal, não. E aí, o que Sagitário vai fazer em relação a essa pessoa? Você está buscando ajuda espiritual aqui. Aqui existe você buscando ajuda, ou buscando uma comunicação, ou tentando aqui negociar com essa pessoa algo com base a estrela e o mago, numa lucidez, numa verdade. Eu vejo você tentando comunicar com essa pessoa. Essa pessoa pode estar afastada de você exatamente por causa de toda essa situação aqui. Talvez você não esteja mais junto com essa pessoa. Essa pessoa tem uma esperança, ou você tem esperança de uma comunicação que retome a fé, ou ajude essa pessoa está precisando de ajuda, ou essa pessoa vai te pedir ajuda, ou essa pessoa tem esperança que você pode ajudar ela a sair de um sufoco aqui, para muitos financeiros.
Talvez vocês tenham se distanciado. Olha o 6 de paus aqui numa posição normal aqui. Aqui houve alguma situação que desonrou vocês, alguma desvantagem, alguém que não foi leal, que trouxe desonra. E aqui é como se agora você tivesse que fazer uma viagem, ou essa pessoa está longe de vocês, ou vocês só se comunicam pelas redes sociais, pela internet, e é como se essa pessoa tivesse agora precisando da tua ajuda. Ou vê em você uma saída e uma solução para uma negociação, ou para sair de um sufoco. Essa leitura não é sobre amor. Essa leitura é sobre alguém que se perdeu no meio do caminho, dentro desse relacionamento, e vê você como a última esperança, depois que tudo deu errado. E aí cabe a você querer ou não. Engraçado que essa relação é uma conexão espiritual na tua vida, mas é um karma, tá? E esse karma, ele retorna para sua vida. Ou você está lidando com essa pessoa e você tem o poder de decidir o que vai fazer. O mais indicado aqui é você buscar ajuda espiritual e iluminação espiritual para tomar a melhor decisão de qual caminho seguir aqui, tá? Porque talvez aqui essa decisão seja sua, porque essa pessoa está enrolada. Eu não gosto de usar esse termo, não, mas aqui é como se vocês estivessem lidando com uma pessoa um pouco oportunista, meio canalha, assim, sabe? Com questões materiais e financeiras. Porque é o que tá aqui, gente. Quem entende um pouquinho de tarô, sabe? Essa pessoa se enrolou aqui em alguma coisa. E ela tá buscando uma ajuda aqui em vocês. Lógico que isso, gente, é uma leitura coletiva, pelo amor de Deus. Tenham sabedoria. Somente numa leitura particular a gente consegue ver se isso aqui é para você. Mas isso aqui é para alguém, entendeu? Que a espiritualidade está passando, para você ter cuidado. Aqui pode ter o adiamento de algum projeto, de algum plano que de repente você vinha desenvolvendo com essa pessoa, tá? E aí, o que que essa pessoa vai fazer em relação a Sagitário? Vou usar outro baralho. O que que essa pessoa vai fazer em relação a Sagitário? O que que essa pessoa quer com Sagitário nesse momento? Cavaleiro de Paus, essa pessoa quer voltar para sua vida. Olha isso, 3 de ouros invertido e 3 de ouros aqui na mesa, gente. Ela está voltando para sua vida porque ela se sente insuficiente para alcançar o que ela pretende. Ela não está conseguindo, de repente, trabalho, emprego, alguma questão financeira deu muito ruim para ela e ela não está se sentindo com confiança nesse momento, sem capacidade ou conhecimento suficiente para resolver uma situação que ela sabe que você é a pessoa que tem a capacidade, tem os contatos, tem o network, tem a empresa, tem a construção, tem o dinheiro, tem o negócio, tem os recursos. Então você é a esperança dessa pessoa. Então ela retorna num impulso para buscar um resultado imediato. Muito ambicioso, ambiciosa, pode vir numa coisa de tentar negociar com você, muito num envolvimento aqui de uma paixão, de uma coisa rápida, de um encontro casual, tentando te encantar ou trazer uma energia um pouco sexual aqui, para tentar ver se consegue extrair de você essa coisa que ela não está conseguindo alcançar. Se a pessoa não tem a capacidade de resolver essa situação, ou de encontrar uma saída, ou de resolver um problema, uma situação, e ela vai em volta para você. O 3 de ouros está invertido aqui, e aqui, quando a gente pergunta o que você vai fazer, tem o 3 de ouros com a estrela. Você é a única pessoa capaz, na visão dessa pessoa, de ajudar ela ela a resolver o que ela se sente insuficiente hoje. Ela retorna para sua vida, ou você retorna para a vida dessa pessoa.
essa pessoa sabe que você foi meio que decisivo ou decisivo e cortante, mas ela vai tentar um último impulso aqui, porque você é a única saída que essa pessoa tem, tá? Espero que essa leitura tenha feito sentido e chegado na hora certa, antes de você tomar qualquer decisão em relação a essa pessoa. Numa leitura particular, eu posso te ajudar. Um beijo, tchau, tchau.